Salve, salve nação! Temos aqui um programa top especial. Um linha de passe pré-jogo Flamengo e Bayern de Munique. Vamos ver aqui agora nesse corte o que eles acham, o que eles vão falar, né? De Flamengo e Bayern de Munique. Primeiramente, quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. E eu quero convidar você que é novo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho, comente, deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Meu palpite é 2-1 e não abro mão disso, cara. Eu acredito na vitória do Mengão. E você também acredita? Comente, quero saber aí o que você está pensando desse jogaço histórico. Muito bem, dito isso, vamos aqui pro vídeo. Simbora. Sem favorito, emoção. Emoção, vai ser um jogo muito legal e a gente vai ter o linha de passe na sequência, assim como teremos linha de passe na sequência de Flamengo e Bayern de Munique no domingão, e esse é o jogo que a gente analisa agora. E ontem também conversava com o pessoal da equipe F sobre isso. Eu estou vendo um discurso no Flamengo que é não mudar o jeito de jogar. O Danilo falou isso depois do jogo, o Bruno Henrique ontem também falou isso em coletiva. Está sendo isso, não, o Flamengo tem que ser o Flamengo. É isso mesmo? Ou o Flamengo contra o Bayern tem que repensar um pouquinho? Eu acho que é normal o Flamengo tentar ser o Flamengo. A minha dúvida é se o Flamengo conseguirá ser o Flamengo. Eu acho, e o próprio Felipe Luiz falou mais ou menos isso. Pelo menos na primeira entrevista que eu vi dele falando sobre esse confronto. Ele falou, a gente vai tentar manter as nossas características, a gente vai tentar jogar do jeito que a gente sempre joga, mas tem um adversário ali. E nesse caso o adversário é mais poderoso que o Flamengo. Se a gente for fazer o cara a cara, que o Calçade tanto gosta, o Bayern vai ganhar com uma bela vantagem. Não. Na comparação, jogador por jogador. Não, eu fiz 2 cara a caras e até aqui, cara, foi muito bom, foi bem equilibrado, hein? Cara a cara, a gente vai pôr daqui a pouquinho pro Calçade. A gente vai pôr o Calçade. Mentira, Calçade, calma. As minhas respostas eu passo pro Bino. Mas então assim, eu acho que a questão é essa. Eu acho que o Bayern é um time melhor, com mais técnico, mais caro, com melhores jogadores. É um dos melhores. Aí a gente está falando da elite da Europa, mas o Flamengo é muito forte também. O Flamengo tem condições, tem potencial mais do que qualquer outro. E aí eu estou falando tecnicamente, com mais do que qualquer outro time brasileiro, ele tem condições de fazer mal ao Flamengo. Não acho que ao Bayern. Não acho que quer dizer igualar o jogo, pressionar o tempo todo, marcar alto, não deixar o Bayern jogar como o Flamengo já fez com tantos times. Eu acho, por exemplo, né, nessa discussão que a gente está vendo tanto de o Bayern e o Chelsea são parecidos. Não tem nada a ver o Bayern e o Chelsea. Um é campeão da Conference League, o outro foi eliminado da Champions League pela Inter em 2 jogos absolutamente parelhos, que poderia ter dado tanto... E é uma máquina de fazer gols. É uma máquina de fazer gols, é campeão alemão. Então, assim, são níveis muito distintos. Não quer dizer que o Flamengo não possa ganhar, mas é muito, muito mais difícil do que ganhar do Chelsea. Eu acho que o Flamengo até pode ser Flamengo, não tem que abrir mão da característica muito, a questão é como fazer isso. Porque eu acho que tem opções que o Felipe Luiz, não sei se vai usar, até acho que não, mas assim, eu pensando no jeito que o Bayern joga, um jogo muito forte pelos lados, principalmente do lado direito, eu, por exemplo, cogitaria, e aí obviamente só treinando para dizer se sim ou se não, então é cogitando apenas, não estou afirmando, de entrar com o Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Eu usaria o Alex do lado esquerdo e o Varela do lado direito. Mas você está usando, você está pondo os 3 zagueiros, é isso ou não? Pondo os 3 zagueiros, é o que eu faria, mas eu teria que ver no treino. E aí, jogaria com os volantes, e minha dúvida, eu jogaria num 5-3-2 ou num 5-4-1. O 5-4-1 é com o Luiz Araújo, que chega com muita velocidade, o 1 sempre um jogador de velocidade, não o Pedro, jogaria com o Gonzalo ou com o Bruno. E nesse 5-4-1 não joga o Arrascaeta, que obviamente deixaria a torcida do Flamengo maluca. Ou no 5-3-2 com o Arrascaeta, sem o Luiz Araújo, que talvez não seria uma coisa muito inteligente, porque o Luiz recompõe melhor que o Arrascaeta e está numa fase excelente, e o Bayern joga com as linhas muito altas. Por que dos 3 zagueiros? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, e com o Léo Ortiz você qualifica a saída de bola, e você tem mais um jogador para vigiar o Kane, que é letal. Então você tem 2 motivos para você usar o terceiro zagueiro. Por que os velocistas? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, você
qualificando o passe com o Léo Ortiz. Ainda tem o passe do Jorginho. Ainda tem o passe do Gerson. Ainda tem o passe do Eric. Ainda tem o passe e uma escapada pelo lado ou do próprio Alex. Você aciona os jogadores de velocidade para fazer a correria contra a linha do Bayern, que deixa sempre os seus jogadores o mais recuado na linha do meio-campo. Ou seja, você tem ali literalmente 38 metros entre a linha do meio-campo e a linha da grande área para você meter a velocidade para correr. Então, olhando o jeito que o Bayern joga, e nisso tentaria até posse de bola, porque você tem um meio-campo muito robusto, com jogadores com muita qualidade. Então, faz todo sentido, na teoria. Na prática... Só treinando e jogando para saber. Aí, se fosse fácil, era eu o técnico, não o Felipe Luiz. Cornetado aqui no meu ponto. Jamais faria isso, até porque Eu fui cornetado? ele nunca fez e não vai fazer contra o Bayern de Munique uma mudança tão drástica. Seria louco. Mas tem lógica, concorda? O jeito de jogar? Lógica, mas assim, me dá 2 meses para ele, aí ele cria essa lógica. Eu digo, de um jogo para o outro, algo que ele nunca fez até agora, no domínio tático do Flamengo, acho que seria um risco para ele e para a equipe. Porque, cara, é uma mudança muito drástica. O que eu acredito talvez possa acontecer é ele não ir de Arrascaeta. Pelo seguinte, né? Arrascaeta tem que jogar. Então, a Arrascaeta jogou 73 minutos contra o Esperance, 56 contra o Chelsea. É a partir da saída dele que o time vira o jogo. Ele entrou o Bruno Henrique aos 11 do segundo tempo, que é aos 56 minutos, e aos 62... Aos 17 virou o jogo. O Flamengo fez o primeiro gol. Isso. E aos 65, aos 20, ele virou. Então ele virou sem a Arrascaeta. E depois vieram as alterações para manutenção do placar, até que o Wallace acabou fazendo o terceiro. Mas eu digo, aquele formato pode ser um formato aí com Gerson no ataque. Gerson, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, talvez o quarteto, pode ser. Quando ele precisa, ele coloca 2 na área e ele, quando vai fazer a transição, pode ter uma condução de bola do Bruno Henrique, que o Bruno não é... O Bruno é esse jogador da distância, do espaço. Mas aí o Luiz recompõe e faz um quinto jogador no meio campo para... Não, o Luiz, todo mundo tem que ir. O Gerson é naturalmente o jogador de meio de campo. Pra ninguém. Você tem Jorginho, Pulgar, Jorginho e Gerson. Jorginho e Gerson tem passe, tem criação. Né? Pulgar fica à frente da defesa. Lateral direita, tenho dúvidas. Talvez fosse um jogo contra o Chelsea. Ele começou com os 2 laterais mais ofensivos, mas terminou com o Varela. Então, talvez Varela, porque a beirada é terrível, né? Você tem os lados você tem o Olise, você tem o Pomba, Então, você vai ter que trocar esses caras durante o jogo. Acho que essa também é a certeza do Flamengo, de que vários jogadores dessas dúvidas, eles serão usados, entendeu? Para mim, o que todos esses nomes que a gente falou vão jogar. De algum momento eles vão jogar. Exatamente, porque também vai ser um jogo de uma intensidade absurda, como esses 2 times em geral fazem, num calor absurdo. Voltou o soluço, desculpa, Você gente. quer água? Eu quero, mas não tem problema nenhum, não. Num calor absurdo. Ansioso com o Mundial. E acho que esse calor absurdo vai ser... ele pode ser benéfico para o Flamengo, porque aí nós estamos falando de um time carioca contra um time alemão. Sim. Então, acho que esse é um aspecto positivo aí para o Flamengo de repente, poder tirar uma vantagem dessa questão do calor, que a gente já sabe que vai estar muito, muito forte. E sobre a escalação, acho que assim, o que não deveria ter muita dúvida para mim é o centroavante. Não o Pedro, e o Bruno Henrique. Cara, é a primeira vez que eu vejo ao vivo um comentarista jornalista tendo soluços. É a primeira vez. Ô, Jean, toma toma uma água, cara. Toma alguma coisa aí, um café. É indiscutível. O Pedro não é uma possibilidade. A ausência do Pedro talvez seja o Henrique é o Plata, né? Seria a maior surpresa nesse momento, porque o Pedro não voltou a jogar como o Pedro jogava. E uma das vantagens do Flamengo, se você entra só com um dos, ou Plata ou Bruno Henrique, e ainda tem o Pedro no banco, e supondo que não tem Arrascaeta, você tem as condições de mudança de jogo enormes, tanto táticas quanto de questões técnicas, quando o Bayern estiver mais cansado. Sim. E o treinador precisa pensar em todas essas alternativas quando vai enfrentar uma equipe tão forte num jogo tão grande. E não há possibilidade, que não é possibilidade, isso é real, né? Do Flamengo, se deixar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique gosta e joga e tem a bola. Flamengo também. Você pegar a Liga Brasileira, Libertadores e Champions, sempre os dois têm uma posse grande, acima de 60%. E aí, tá bom, o Bayern de Munique vai querer ter.
e provavelmente vai ter a bola. Vai ser um duelo nesse sentido. Assim, aquela proposta, naturalmente, já entrega a bola para o Bayern. De mudar radicalmente o formato do Flamengo. Eu entendo que entrega, até pelo desenvolvimento dela, que não é um formato que a equipe está acostumada. Para recuperar ou tirar o conforto da saída, eu preciso ter jogadores que tenham disposição física para morder naquele sol lá na frente. Aí você pode contar mais com o Gonçalo Plata, aí vai ter que esforçar Gerson, Luiz Araújo está correndo, o Bruno Henrique. Quer dizer, isso, se o Flamengo baixar e vai baixar. Porque é o seguinte, você baixa quando você quer e às vezes você baixa, na maioria das vezes, quando você não deseja. O adversário te empurra, tanto por parte do Flamengo quanto por parte do Bayern. Então acho que vai ser um duelo muito rico nesse sentido. Quando fala em não mudar o estilo, não é não mudar os jogadores, é não mudar o estilo, sim. Você reformar muito as ideias a ponto de descaracterizar a equipe. Ela precisa ter a mesma característica, mas talvez afinando uma execução, tendo um lateral, tendo Varela e não Wesley, ou Wesley e o Varela, depende do que ele está pensando. O Wesley não marca tão bem, mas se eu tiver no momento de contra-ataque ele recupera, ele é um foguete. Ele pode optar por isso, não. Era o Wesley no time para puxar o contra-ataque. Eu iria de Varela nesse jogo, mas sou eu, não sou treinador do Flamengo, é um gosto pessoal que não tem nada a ver. Embora o Wesley, se fosse contratar um lateral, contrataria o Wesley. Claro, né? Lógico. Aí é outra história. Vamos para o intervalo, como é que está o Soluço aí? Acho que parou, mas eu não vou Vamos fazer um intervalinho para essa recuperação. Se for o caso, eu fico sem respirar no intervalo. Não faz isso não. Já é o único jeito que resolve. Tem isso, sem respirar, passa o soluço? Mas tem que ser muito tempo. É que ele não sou nadador. 3 minutos. Não experimentou. Você coloca a sua vida em risco para poder apneia. As gotinhas que salvam, ele não experimenta. Ou você fica 3 minutos sem respirar, se não morrer, ou então você pega e pede para alguém te dar um susto, mas aquele susto brabo, para você parar de soluçar. É isso. Daí, galera, será que o Flamengo vai mudar a forma de jogar, cara? Eu acho que não, hein? Felipe Luiz tinha falado antes do jogo contra o Chelsea que não mudaria a forma de jogar, porque não dá, né, galera? Não dá, né? Já faz 8, 9 meses que ele tá treinando o time assim, né? Da mesma forma. Como que ele vai chegar de uma hora para outra e falar, vamos mudar tudo? Porque se o Flamengo mudar a forma de jogar, tem que mudar tudo, né, cara? Porque ele sempre propõe o jogo, né? Ele sempre tem a posse de bola e tem aquela marcação-pressão sobre o adversário, né? O tempo todo, né? Perdeu e já tá em cima para recuperar a bola, né? Recuperação pós-perda. E o time do Flamengo, ele não sabe jogar de outra forma, né? Então, assim, para você mudar tudo da noite para o dia, seria perigoso, né, cara? Seria bem arriscado, né? O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. A minha opinião é a seguinte, eu acho que o Flamengo tem que usar as armas que tem e não pode ter medo, tem que ir para cima do Bayern. Essa é a minha opinião. Se perder, perdeu, faz parte do jogo, né? Porque, veja bem, só existem 3 opções: derrota, empate e vitória, né? Uma dessas irá acontecer, né? Tomara que seja a vitória. Agora, não sou eu que estou soluçando, mas sim bocejando. E galera, cara, vai ser difícil, vai ser muito difícil esse jogo, né? Eu tô um pouco assim apreensivo, cara. Eu não tô legal não. Eu estou nervoso. E vocês? Também? Só que eu tô confiante, galera. Eu tô bem confiante. Eu estou acreditando muito, né? Que o Flamengo possa fazer frente com o Bayern e que possa, pelo menos levar para os pênaltis. O que vocês acham? O jogo começa empatado. Se mantém empatado, vai para os pênaltis. E, cara, é isso aí. Vamos acreditar e torcer, tá bom? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!